A paz do Senhor Jesus, eu sou o Lucas Silva e estamos com mais um vídeo aqui no canal Submergindo Biblicamente. Hoje abordaremos um tema bem importante que se chama o crente fiel, onde eu pude observar algumas características de como ser um crente fiel em Salmo 5, um salmo bem conhecido como Salmos matutino. O que é matutino? O que se faz ou o que acontece todas as manhãs. Então nós iremos aqui explicar um pouco desses salmos, as suas características, algo importantes para nossas vidas de hoje, tá bom? Então, antes de entrar nesse tema tão importante, quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho aí, né? Do lado também do vídeo tem uma imagenzinha, um símbolozinho do Submergindo Biblicamente, clica lá que vai diretamente também para o canal Submergindo Biblicamente e ali tem recheados de vídeos para você ouvir a palavra de Deus e aprender mais um pouco das Sagradas Escrituras, assim como Submergindo Biblicamente é mergulhar na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, ative o sininho para você receber mais vídeos novos, né? E esteja aí ligado nas notificações, tá bom? Então, peço também outra coisa importantíssima, a sua ajudinha com like e deixe seu comentário, até mesmo se vocês desejarem, façam seus pedidos, coloque seu nome para nós estarmos orando pela sua vida. Nós estaremos verificando os comentários e estaremos orando por cada um de vocês. Bom, então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, nesse momento de reflexão, iremos refletir no Salmo 5. Então pegue suas Sagradas Escrituras, sua Bíblia, iremos meditar junto, amém? Salmo 5, versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois é a ti que eu oro. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã, apresento a ti a minha oração e guardo com esperança. Glória a Deus. Bom, antes de nós iniciarmos aqui, devemos saber que algumas pessoas consideram o livro de Salmos como um livro de oração e basicamente o livro de Salmos é uma oração. Assim também como pessoas consideram o livro de Salmos como um livro de cânticos, né? Outras pessoas consideram Salmos, e claramente é óbvio, como um livro poético. Mas o livro de Salmos não somente é um livro poético, um livro de cântico, um livro de oração, mas um livro que vai nos instruir e trazer grandes ensinamentos para a nossa vida e para o nosso caráter, tá bom? E interessante que diante desse texto, Davi apenas deixa claro quais são as características dos ímpios e os resultados das suas escolhas, que com certeza não são boas quando se trata de perseguição ao povo de Deus. Tanto que Davi, ele descreve esse Salmo 5 como um ato, ele escreveu no momento da sua perseguição, quando ele estava sendo perseguido por alguém, por algum inimigo. E nós possamos entender que Davi, quando lemos a Sagrada Escritura, Davi ele teve vários inimigos, muitas pessoas o perseguiram, mas mesmo assim ele continuou fiel. Interessante que os grandes salmos de Davi, percebemos que foram escritos nos momentos mais angustiantes da sua trajetória, onde ele clama, mas ao mesmo tempo ele louva e exalta ao Senhor. Então entenda uma coisa, que nos momentos mais angustiantes você possa orar, nos momentos mais angustiantes você possa clamar e adorar, exaltar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ao mesmo tempo que ele fala dos ímpios, ele deixa nos escrito
as características do crente fiel, pois com os erros dos ímpios aprendemos a fazer a diferença. Ou seja, nós olhamos para os ímpios, vemos os erros dos ímpios e vamos tomar uma total diferença de nós não praticarmos o que eles fazem. Tanto que assim como existe esse ditado, que onde aprendemos com nossos erros ou errando que se aprende, eu tenho um ditado melhor. O inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Amém? Então, nestes salmos, há pelo menos 5 ou mais características de um crente fiel. Então, vamos para as características. Bom, pessoal, essa é a primeira característica que nós temos que tratar aqui nesse dia de hoje. É a característica do crente fiel que fala com Deus em oração. Perceba, se você olhar o Salmo 5, logo no início, o próprio salmista, conhecido como Davi, ele já começa em oração, ele já começa em súplicas, ele já começa a dialogar, conversar com Deus. Então nós vemos aqui que a primeira característica do crente fiel, ele fala com Deus em oração. Por que, Luca? Você está querendo declarar isso, que o crente fiel ele fala com Deus. Por quê? Porque foi no momento das dificuldades, foi no momento das provações, foi no momento das perseguições que ele estava enfrentando, que ele estava orando com Deus. Foi no momento das lutas que ele estava falando com Deus. Então perceba, o crente fiel, ele fala com Deus. O crente infiel, ele só fala com Deus quando está tudo bom, quando está tudo bem. Diferente do crente fiel, que mesmo nas provações, ele fala com Deus. Por isso que Abacuque, ele nos descreve algo lindo e maravilhoso, né? Que mesmo que não haja ovelhas no currais e várias outras coisas lá, ele diz, né? E lá no finalzinho do versículo ele diz: todavia eu me alegrarei e te louvarei, te exaltarei. Então entenda, é nos momentos mais difíceis que vamos entender quem é fiel e quem é infiel. Pois o fiel é conhecido pelo seu falar com Deus em oração. Tanto que a oração, ela move a mão daquele que move o mundo. Como Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto está perto. Em Mateus 21:22 diz, né? O próprio Jesus nos ensina que através da oração, todos aqueles que pedem oração crendo, receberia. Então é através da oração que vamos entender quem é fiel e quem é infiel. Nos momentos das provações, no falar de Deus, é que se revela o verdadeiro caráter de quem é fiel. Amém? Segunda coisa, da característica do crente fiel, está no versículo 3, quando ele diz: pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã, apresento a minha oração. Então, segunda característica, o crente fiel se apresenta para Deus, ou seja, se aproxima para Deus. Você vê que todos aqueles que se apresentaram para Deus, conversaram com Ele, falaram com Ele. Como nós falamos logo no início, a primeira característica, Davi, ele se apresenta em oração, em conversa, ele conta a sua situação, o que ele está passando. Eu me lembro de Moisés. Moisés se apresentou a Deus e contou as suas fraquezas na comunicação. E o que Deus falou para ele? Deus falou coisas maravilhosas, até mesmo que ia usar ele poderosamente. Nós vemos também Gideão, que se apresentou a Deus as suas dúvidas. E o que foi que Deus falou para ele? Que ele era com ele. Salmo 100 ordena que o crente se apresente com louvores ao Senhor. Então, se você observar, como estamos se apresentando perante a Deus? Como estamos se apresentando?
Será que nós se apresentamos contando as nossas fraquezas? Será que se aproximamos de Deus contando as nossas dúvidas e incertezas? Será que se apresentamos a Deus em forma de cânticos, adoração e louvor ao Senhor? Ou como em Romanos 12, que o próprio Paulo ele declara: rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, que nós possamos se apresentar o corpo vivo, santo e agradável a Deus. Será que nós estamos se apresentando de que forma para o Senhor? Por isso que o crente fiel ele se apresenta para Deus. Já o crente fiel ele se resguarda, ele não quer tanta intimidade, ele quer se ocultar, ele quer se esconder, diferente do crente fiel, que mesmo diante da dificuldade, ele vai se apresentar para Deus. Amém? Terceira coisa que nós possamos entender aqui sobre o crente fiel, que o crente fiel ele vai para a casa de Deus. Nós vemos nos outros versículos e outras características que assim como ele ora, ele apresenta para Deus, ele guarda a sua esperança no Senhor. Nós agora podemos observar aqui a terceira coisa: o crente fiel vai para a casa de Deus. E eu acho linda a expressão que ele declara no versículo 7, quando ele diz assim: eu, porém, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Isso aqui me identificou e eu acho lindo, porque falar de fiel, o verdadeiro fiel, ele vai para a casa de Deus. O verdadeiro fiel permanece no templo. O verdadeiro fiel, ele não desiste. Não são como aqueles que dizem, que declaram, né? Não é obrigado eu ir para o templo. Não é obrigado eu me arriscar minha vida para ir para o templo. O que é necessário, não vai ser necessário eu ir para o templo. Mas eu quero deixar uns versículos para você que se diz igreja do Senhor e que não precisa ir para o templo. Você vê que em 1 Samuel, Ana subia ao templo para apresentar o seu sacrifício. Davi, em Salmos 27:4, ele desejava morar no templo. Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 3, o próprio Salomão, ele constrói o templo para que as pessoas pudessem ir para a casa de Deus. No capítulo 6, ele se dedica ao próprio templo. Se você observar, no capítulo 7, ele mesmo, Salomão, que construiu, que teve essa toda dedicação, agora ele mesmo vai orar no templo. Então entenda que se as pessoas ainda vão dizer assim: não, mas isso é no Antigo Testamento, vamos para o Novo. Atos 3, os apóstolos Pedro e João subiam ao templo. Para quê? Para orar. O próprio Jesus, ele ia para o templo. Para quê? Para ensinar, para interrogar, para pregar. E em Lucas 2, ele ia para o templo. Ainda tem pessoas desigrejadas que dizem: para que templo? Não importa o templo sou eu, a igreja sou eu. E se despreza a igreja. Mas o verdadeiro crente fiel, ele vai para a casa de Deus. Mesmo nas lutas, mesmo nas provações, mesmo na dificuldade, ele vai para a casa de Deus. É tanto que a própria Ana era perseguida por Penina, mas não deixava de ir ao templo de Deus. Então, diante dessa pandemia, entenda uma coisa: não deixe de ir para a casa de Deus, pois lá é um grande refúgio, é lá que você será fortalecido, é lá que você vai ouvir a voz de Deus, é lá que você vai ter refrigério, é lá que você vai falar com Deus, é lá que você vai se dedicar. E é interessante que eles iam para o templo. Então, o crente fiel, ele vai para a casa de Deus. Quarta coisa para identificar o crente fiel ou ser o crente fiel
o crente fiel tem alegria eterna. E um texto que me chama a atenção, um texto que alegra a minha alma, que quando eu li esse texto, esse versículo, me encorajou e me deu mais ânimo, em João 16:20. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Perceba que Davi, a sua confiança era tão grande no Senhor, que mesmo diante das perseguições, que mesmo diante das provações que ele tinha passado, ele sabia que algum dia ia ter alegria eterna. Assim como nós passamos por luta, passamos por deserto, passamos por vale, passamos por provações grandes, que muitas vezes dizemos assim, não vou aguentar, só vem tristeza, só vem luta, só vem lamento, mas um dia que nós estamos tristes hoje, se converterá em alegria, e quem está alegre hoje se converterá em tristeza. Por isso que hoje muitos se alegram, o mundo se alegra com essas coisas que têm acontecido, e nós permanecemos tristes, mas naquele dia nós converterá a nossa tristeza para alegria, e deles da alegria para a tristeza. Por isso que eu indico que o próprio Jesus em nenhum momento disse que nos ia livrar das aflições, que nós não ia passar por dificuldade, que nós não ia passar por provações. Nós vamos passar sim, nós vamos passar e chegar momento de ficar triste sim, vai chegar momentos de nós se lamentar sim, mas vai chegar momento, a hora certa, de nós se alegrar eternamente e regozijar da glória de Deus. Então entenda uma coisa, você está triste hoje, está lamentando hoje, está angustiado hoje, está passando por provação hoje, entenda que naquele grande dia a sua tristeza ou glória se converterá em alegria. Amém? Quinto e último, diante de tantos versículos que eu poderia também citar aqui, como questão, ele mesmo ora pedindo para que o próprio Deus pudesse o guiar no caminho do Senhor, também a questão da esperança. Eu quero falar aqui a quinta coisa, que é o crente fiel é abençoado. E o que eu acho lindo é que quando eu vejo esse texto, no versículo 12, ele vai dizer assim: pois certamente tu, ó Senhor, abençoa o justo, tu protege com teu favor como um escudo. Perceba que o crente fiel, ele sempre será abençoado por Deus. Tanto que em Gênesis 9:11, Noé e sua família foram abençoados. Em Gênesis 12, nós vemos a palavra profética do 1 ao 3, quando Deus vai falar com Abraão, nós vemos que ali também vem uma palavra profética, que por causa dos descendentes de Abraão, que é Cristo, todos que nele creem serão abençoados. Então, se você crê nele, crê em Cristo Jesus, aceitou como único e suficiente Salvador, você vive para ele, deseja ele, faz a vontade dele, tenha certeza que você será abençoado. Por fim, Efésios 1:3, quero deixar só um pequeno versículo para você refletir que o crente fiel, ele é abençoado. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então entenda que é em Cristo Jesus que você vai ser abençoado, tanto fisicamente, como materialmente, como espiritualmente, você será abençoado por Cristo Jesus. Amém? Então,
se você gostou, faça comentários, dê like e que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais.